Olá pessoal, sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos aqui a mais uma live da Consulac. Para nós aqui é um prazer receber vocês aqui. Hoje a nossa live tem um sentido um pouco diferente. A gente quer trazer casos para vocês aqui de situações que claramente, né, foram determinantes e afetaram de forma muito impactante, né, algumas indústrias. Né? De que forma que isso foi impactado? Daquilo que a gente fala direto, no laticínio ser lucrativo, né, ser aquele laticínio viável, aquele que a gente tem realmente resultado. Então o que acontece? A gente separou aqui alguns casos aqui para a gente estar conversando, né? Hoje a gente infelizmente não vai ter aqui a participação do Wilson, né? Tá aí trabalhando até agora, né? Não tem jeito, não teve como parar, não teve esse tempo. É normal, né? Consular que é normal. A gente tem trabalho aí para mais de metro, como se diz o ditado. Mas vamos lá, a gente teve essa ideia de trazer esses cases aqui para a gente expressar para vocês como situações que parecem tão simples, né? Elas podem interferir diretamente no desenvolvimento das empresas e, consequentemente, torná-las muitas vezes não lucrativas. Essa é uma preocupação que a gente tem. A gente traz muita informação técnica sobre os processos de fabricação, sobre os produtos, mas qual que é o nosso objetivo? É que as empresas sejam lucrativas, né? Os laticínios sejam lucrativos. Isso é importantíssimo para o setor. Então, qualquer pessoa hoje que trabalha em laticínio, ele tem que entender que a indústria tem que ser lucrativa. Quando toda empresa tem que ser lucrativa. E eu quero trazer hoje para vocês aqui algumas situações em que as empresas perderam muito, né? Algumas conseguiram remediar e outras tiveram problemas gravíssimos até conseguir retornar. São situações que, inclusive, dependendo do tipo de empresa, ela não consegue nem retornar. Né? Então, a gente resolveu colocar esses cases aqui para vocês, para que não aconteçam com vocês, né? Que vocês realmente evitem essas situações e assim a gente pode ter aí tranquilidade aí nessa caminhada na vida de laticínios aí, que realmente é árdua, né? A gente trabalha com um produto aí que tem margens pequenas, mas é possível, né? Desde que seja bem controlado, né? A gente fez uma live recentemente que a gente falava lá sobre segredos do rendimento, né? E eu perguntei para o pessoal sobre qual que era o segredo do rendimento. Aí todo mundo falava, né? A gente tem que cuidar da qualidade, a gente tem que ter um processo adequado, usar ingredientes adequados, né? Tudo isso é importantíssimo, né? Mas tudo isso depende de um detalhe. Você precisa controlar, né? Não tem como a gente ter um laticínio lucrativo, mesmo sabendo de todas essas informações, se você não controla. Saber que a qualidade do leite é importante para a qualidade dos produtos, para o rendimento dos produtos, é importante? É. Mas só saber não resolve o problema. Você precisa ter maneiras, métodos de controlar. Né? Então, esse é o nosso intuito quando a gente faz essas lives. É passar essa informação e é uma informação que a gente deve ser bastante crítico para que ela traga verdadeiramente transformação no seu empreendimento, que você consiga ter resultados satisfatórios e, consequentemente, né, desenvolver esse mercado. Esse é o nosso objetivo aqui com as lives. Quero agradecer a todos vocês que estão participando aqui. É muito bom ter a participação de vocês, né? Isso enriquece aqui o nosso conteúdo. Quero falar para vocês que vocês podem ficar à vontade, podem deixar aí comentários, né? Algumas situações que vocês também provavelmente já passaram por elas. Fiquem à vontade, coloquem aí, vamos interagir aqui nesse conteúdo que é muito interessante. E antes de começar, eu queria perguntar uma coisa. Vocês já se inscreveram em todas as nossas redes sociais? Todos que estão aí participando já se inscreveram aí? A gente está aí no Instagram, a gente está aí no YouTube, a gente está no Spotify, a gente está no Facebook.
a gente está trazendo essas informações e difundindo em todas as redes sociais. Então, não deixa de participar. Procure aí nossas redes sociais, entra no nosso site. A gente tem muito conteúdo disponível. Para quem está assistindo pela primeira vez uma live nossa aqui, a gente tem um cronograma de lives, né? Especialmente nessa semana e na semana que vem, a gente tem conteúdo todos os dias. Ó, aproveita aí, marca aí para vocês. Todos os dias, a partir das 19 horas, nós temos conteúdo aqui nas lives da Consular, né? A gente está sempre trazendo aí informações muito interessantes. E se você tem um assunto que acha interessante, que quer discutir aqui com a gente, quer saber mais informações relacionadas aí à nossa área de laticínios, fique à vontade, pode colocar aí no chat aí que a gente vai estar avaliando e vai trazendo aqui esses conteúdos aí para vocês de maneira bem interessante e explicativa, né? Para que seja entendido, né? Entendido por vocês. Bom, mas vamos lá, eu quero falar de alguns casos aqui que a gente já acompanhou, teve, né, as situações em que a gente participou diretamente, outras não, a gente, né, nem todas as vezes participou diretamente, mas que foram determinantes para aquelas empresas que buscam, né, equalizar ali, né, receita, despesa, ou seja, ter um laticínio lucrativo. Vamos lá? O primeiro case que eu quero trazer aqui para vocês é um caso assim bem interessante e que ele está relacionado diretamente ao fato da empresa desconhecer a legislação em vigor e também descumprir a legislação em vigor. Por que eu estou falando assim? São situações diferentes, pessoal. Não é a mesma coisa, né? Desconhecimento é uma coisa e descumprir é outra. Né? Desconhecimento você não sabe, né? E acaba cometendo a falha. E descumprir, você sabe e comete a falha. Apesar de que num julgamento, nenhuma dessas situações, todas as duas situações vão ter o mesmo peso. Você deixou de cumprir, né? Mas são com intuitos diferentes. E o que eu queria trazer para vocês? Esse primeiro case que a gente vai tratar é de uma empresa que ela, por desconhecimento da legislação, ela é uma empresa de pequeno porte, né, de pequeno a médio porte, né, trabalhava na época com seus 30 mil litros de leite dia, né, que não é um volume pequeno, né, todo mundo que está participando aqui na live aqui sabe disso. Essa empresa, ela trabalhava com em torno de 30 mil litros, não é uma empresa pequena. E o que acontece? Ela tinha vários produtos registrados aí, né, desde fabricação de queijos, de fermentados, de manteiga. E o que aconteceu? Essa empresa, ela foi fazer um rótulo de um produto fermentado, no caso uma bebida lá, e ela não especificou para o pessoal o que queria ser utilizado. Simplesmente usou, pediu para o pessoal fazer um registro lá do rótulo e foi feito. Foi feito um registro no órgão de inspeção. Pessoal, só que o registro foi feito de maneira incorreta, né? A formulação prática utilizada era uma coisa e a formulação do registro era outra, né? Aí, ó, o pessoal tá falando aí com a gente aí sobre volume, olha que legal aí, ó. A Natânia Mendes, tudo bem, Natânia? Muito bom ter você aqui conosco novamente. 30 mil litros dia, tá vendo? É mais ou menos o mesmo caso aqui dessa empresa que eu tô falando. O Juliano Abrão, aqui, ó, 25 mil. Olha só, tá vendo? São empresas de médio a pequeno porte, né? De pequeno a médio porte. E, gente, vamos falar a verdade, no Brasil a gente tá cheio de indústria desse jeito. E é a indústria que realmente move aí, né? A gente tem indústrias muito grandes, né? Mas essas indústrias, elas movem realmente o setor lácteo, né? A maioria delas estão variando aí nessa faixa que a gente está falando. Bom, mas muito bom aqui vocês participarem, pessoal. Mas vamos lá. Aí, o que aconteceu? Esse rótulo foi registrado sem fazer a formulação adequada. E por um pequeno item, a empresa registrou um rótulo falando que ela usava preparado de frutas na composição da bebida láctea. E, na verdade, essa empresa não usava preparado de frutas. Era uma bebida láctea só saborizada. Então, era só corante, aroma,
né, não tinham preparado. E o que aconteceu? Parece uma coisa simples, fácil de resolver, mas isso desencadeou um problema tão grave na empresa, né, que impacta diretamente naquilo que a gente fala de ter um laticínio lucrativo. Às vezes você tem lá seus processos todos sob controle, tudo aquilo que a gente vem falando aí de controle, está tudo sob controle, porém por uma falha tão simples igual essa, que é simplesmente registrar um rótulo de maneira inadequada, criou-se uma dificuldade extrema. Vou chegar aí nessa dificuldade. O serviço de inspeção, no caso essa indústria é uma indústria de serviço de inspeção estadual. O serviço de inspeção foi fazer uma visita de rotina na empresa e auditar, né, os processos. E o que aconteceu? Eles foram auditar o processo justamente da bebida lá. E o fiscal percebeu que o processo tinha sido registrado com preparado de frutas. E a empresa não tinha nem mesmo preparado de frutas no seu estoque, que ela não usava, né? Então foi feito um processo simplesmente para aprovar um rótulo e a empresa não se preocupou, né? Ou não tinha conhecimento, que foi o que me falaram, que não sabia que isso era tão importante. Né? Tudo é importante, pessoal, não ignora nada, tudo é importante. E o que aconteceu? Nessa época, a gente estava fazendo, né, nós aqui da Consular, já estava fazendo um projeto de reforma e ampliação para essa empresa. E foi justamente nesse período em que o fiscal foi visitar a empresa, identificou essa não conformidade. O fiscal foi muito rigoroso, né? Ele interditou a produção, né, da bebida láctea, apreendeu os produtos que estavam na câmara fria, né, porque na teoria e na prática também, né, vamos ser bem honestos, o produto não condizia com o rótulo, né? Então ele fez um auto de infração, ele foi bastante rigoroso. E esse fiscal remeteu esse auto de infração para a divisão, né, de avaliação de auto de infração. Aí começou os problemas, né? Realmente os problemas da empresa começaram aí. Porque a empresa estava com um processo de reforma e ampliação em análise. O fiscal que recebeu esse auto de infração percebeu que existia diferenças muito significativas entre o volume que a empresa processava inicialmente e o volume que estava sendo pretendido no Memorial Econômico Sanitário. Foi aí que criou uma dúvida para o pessoal que faz avaliação de projetos e esse pessoal encaminhou para o Serviço Estadual de Meio Ambiente, porque a licença ambiental anexada ao projeto era de um volume muito menor, ou seja, incompatibilidade, né? Aí foi problema. O órgão ambiental percebeu que existia uma diferença muito grande e quis entender o que estava acontecendo. Foi fazer uma visita em loco à empresa. Pessoal, essa visita gerou um problema tão grande para essa empresa, porque o órgão de inspeção, né, o órgão de meio ambiente estadual, ele interditou toda a empresa, porque ele encontrou um volume de processado acima do volume permitido pela licença, a licença ambiental, não pelo órgão de inspeção. No órgão de inspeção estava tudo dentro dos confortos, mas a licença ambiental era de volume menor. Interditou todo o processo de fabricação, toda a indústria. A indústria teve que assinar um termo de ajustamento de conduta para que ela colocasse em prática tudo aquilo que o órgão, né, do meio ambiente tinha exigido. E com isso, pessoal, o que aconteceu foi que essa empresa ficou 45 dias, foi até um pouco mais, mas 45 dias até a data que foi liberado. Aí da data que foi liberada até ela retomar as atividades ainda levou uns 2 ou 3 dias. Mas o que acontece? Ela ficou interditada por 45 dias. Fez um termo de ajustamento de conduta, prometendo construir uma ET nova que atendesse todo o volume, inclusive o volume pretendido lá no projeto. Ela nem tinha esse volume ainda sendo produzido, mas teve que fazer uma estação de tratamento de efluentes já com o volume pretendido.
Ou seja, o que eu quero chegar nesse final aqui? Pessoal, um erro, uma falha, né, de simplesmente registrar um rótulo errado, criou para essa indústria um prejuízo tão grande, que é 45 dias parados, uma empresa que trabalhava na época com 30 mil litros de leite. Imagina o que é essa dificuldade. Essa empresa, ela vendeu parte do leite, ela praticamente arrendou um laticínio em funcionamento de um vizinho deles, né, numa cidade vizinha. Praticamente arrendou o laticínio, o pessoal trabalhava de dia e ela trabalhava à noite, para tentar amenizar as situações. Olha a dificuldade que é uma situação dessa. Né? E simplesmente por um motivo. Um rótulo que estava registrado errado, levou um órgão a comunicar com o outro e gerou essa dificuldade toda. Então, assim, a gente sempre fala que quando a gente imagina um laticínio lucrativo, não é só cuidar de rendimento, cuidar da qualidade do leite, né, do processo. A gente precisa de um conjunto de situações que sejam controladas e bem controladas para que a gente tenha um laticínio lucrativo. Né? A gente escuta muito o pessoal falar assim, mas registrar rótulo é só colocar lá e a imagem eu peço para o pessoal que faz a embalagem fazer para mim e tá bom. Não tá bom. Né? Isso aí depende de profissionais que entendem verdadeiramente do processo e que possam fazer, né, o registro de forma adequada, né? Sem trazer prejuízo. Né? Porque se a empresa deixar de produzir 45 dias, pessoal, 30 mil litros de leite dia, é difícil até de falar qual que é o prejuízo que gera isso. É claro que assim, como era uma empresa que tinha condições, né, financeiras, né, estava numa condição financeira legal, né, dentro da regularidade, ela suportou essa situação. Após os 45, mais uns 2 dias voltou a produzir, ou seja, 47 dias, em 47 dias ela retornou e voltou a produzir. Né? Mas assim, nem todas as indústrias têm essa condição, não é verdade? Eu vejo aí o pessoal hoje que tem ali aquela indústria que está girando, está trocando cebola, né? Ele compra leite, vende queijo e fica girando ali aquele movimento até encontrar uma condição mais adequada. Se uma indústria que está nessa condição, só girando, passa por uma situação assim, ela fecha. Infelizmente ela fecha, porque só um faturamento de 1 mês e meio, ele faz toda a diferença para uma indústria. Né? E às vezes a gente pensa assim, mas o cara não podia pegar o leite, ele não tinha como fazer isso, ele não tinha como produzir. Mas não é assim. Quando a gente tem uma bacia leiteira na mão, você é responsável por ela, a empresa é responsável por ela. Se vai fazer queijo, se vai jogar fora, o produtor não quer nem saber. Ele tá produzindo, fornecendo para você. Né? Então, e ele forneceu, ele quer receber. Se não receber também, pula fora. Então, assim, é um caso, assim, um case que eu queria trazer para vocês para mostrar a importância dos detalhes. O pessoal acha que pode ser tocado de qualquer jeito, que o que der, deu, que não precisa de se preocupar. E não é bem assim. Gente, laticínio, para que a gente tenha um laticínio lucrativo, todos os itens que compõem ali a administração também são importantes. A gente fala muito da questão técnica e produtiva, mas a parte administrativa também manda muito. Se a gente tem um administrador que não consegue enxergar essas ocorrências, com certeza ele vai prejudicar, mesmo a parte técnica lá estando saindo perfeito. Né? Então, é um case aí para alertar vocês que estão participando aqui hoje com a gente, alertar sobre os cuidados com relação aos nossos processos, à nossa parte administrativa, que vai fazer diferença aí para que a gente tenha, né, verdadeiramente esse laticínio lucrativo. E alguém de vocês está participando? Já aconteceu um caso assim? Teve uma situação parecida com essa? Uma dificuldade aí que poderia ter causado até o fechamento da empresa? Coloca aí para a gente aí no chat.
Coloca aí para a gente interagir, a gente conversar aqui e trocar uma ideia sobre o assunto, tá bom? E esse case deu certo depois porque a empresa realmente estava bem estruturada, conseguiu se reerguer sem muito problema, né? Então, é uma situação de sucesso, né? Os 3 cases que eu quero falar com vocês aqui, na verdade, obtivemos sucesso, mas são situações que podem ter fins trágicos, não é verdade? Bom, mas vamos lá. Vamos para o segundo case aqui que eu gostaria de falar com vocês. Esse case já é relacionado a processo, né? Esse aqui é relacionado a processo. Eu já até citei em alguma live, eu me lembro de já citar, mas hoje eu queria esclarecer bem esse detalhe, porque ele pode ser uma situação que está acontecendo com você hoje e pode mudar a sua visão daquele problema. Eu fui fazer uma consultoria, né? O cliente entrou em contato, queria fazer uma consultoria e ele produzia mussarela, basicamente uma indústria de queijo mussarela. E ele tinha relatado para mim que ele tinha problemas de rendimento, tinha problemas com as características funcionais da mussarela dele, que sempre dava muito problema, e queria uma consultoria para entender o que ele poderia fazer, né? A gente me programei, fui fazer uma visita, fiz uma avaliação inicial, entrei para dentro da fábrica, a gente foi ver processo, foi ver qualidade de leite, tudo aquilo que a gente sempre fala aqui com vocês, né? Que espero que vocês também estejam fazendo e não deixe a peteca cair, né? Mas aí a gente chegou numa conclusão de alguns problemas típicos, né, de produção de queijo mussarela, mas 2 me chamaram a atenção, né, assim, que deveriam ser resolvidos com mais urgência e que eles poderiam sim causar um prejuízo muito grande para esse cliente, né, e estavam causando, na verdade, né, que foi o uso de ingredientes. A gente sempre fala aqui de uso de ingredientes e esse caso era uma situação grave. Esse cliente ele passava por sérios problemas financeiros, né? Ele não estava conseguindo mais girar aquilo que a gente fala. Tem muita gente que fica só no giro. Só que chega num ponto, pessoal, que isso não funciona. Qualquer crise que a gente for enfrentar, a empresa fecha. Então, esse cliente, por sinal, um proprietário de laticínio com a mente muito aberta e que prontamente já deixou claro, eu preciso de soluções, o que me apontar de solução eu vou fazer. E esse uso de ingredientes dele era um ponto crítico, né? Primeiro, ele fazia uso de fermento repicado para a produção de mussarela, né? Quem já assistiu aí as nossas lives e tem costume de assistir, sempre vai ver eu criticar esse uso de fermento para mussarela, né? Desse tipo de fermento para mussarela. Porque na verdade, pessoal, é difícil de controlar. Não quero dizer que não funciona, né? Sempre falei isso. Funcionar, funciona, né? Só que é difícil de controlar, né? Muitas vezes você perde o controle desse fermento e, consequentemente, algumas características funcionais da mussarela vão sair diferentes e você vai ter dificuldade de corrigir, né? Então, não recomendo de forma alguma, né, o uso de fermento repicado para a produção de mussarela. Recomendamos sim o uso do fermento direto, né, na concentração adequada para que a gente tenha resultado. E também, esse fermento repicado era fermento que usava para filagem no dia seguinte, que normalmente é o caso, né? E ele também estava fazendo uso de um coagulante, e inclusive era coagulante, né? Não era um coalho, não era um coalho em pó, era um coagulante até de boa qualidade também. E essa avaliação, depois que eu finalizei essa avaliação, fui conversar com o cliente, propor para ele algumas condições para que a gente pudesse trazer resultado. E quando eu falei com ele da questão do coagulante, ele assustou.
Ele falou comigo assim, mas é muito caro. Para vocês terem ideia, na época, o coagulante que ele usava custava em torno de R$ 60 o litro. E eu estava propondo para ele usar um coagulante que custava R$ 350 o litro. Então, de cara, ele já chegou e falou, não, é muito caro, isso tem que dar um resultado muito grande, não dá para fazer dessa forma. Você acha que isso realmente vai funcionar? Eu falei assim, vai funcionar, né? E isso eu tenho certeza, o que eu estou te propondo aqui é solução para o seu problema. Você está me relatando uma série de problemas, estou propondo a solução. E, além disso, te propõe também da gente alterar a forma de uso do fermento. Mas esse fermento aqui, será que vai ficar mais caro? Eu falei, logicamente vai ficar mais caro, né? Com a quantidade de fermento que você vai usar é muito maior, né? Então vai ficar mais caro a quantidade de fermento, vai trazer um custo mais elevado. Mas, pessoal, não adianta a gente só falar de custo, né? Nesse momento eu estava falando com ele só de custo, mas aí eu fui falar com ele, qual que é a perspectiva, né? O que a gente tem de ideia de alteração? Primeiro, do rendimento. A partir do rendimento da mussarela, você vai começar a observar se o que você está fazendo tem custo-benefício ou não. Se não tem um benefício, para que vai continuar fazendo um processo, né, um procedimento que traz mais custo? Né? Mas muitas vezes não é fácil de convencer, né, o pessoal dessa situação. Porque eles olham simplesmente o custo dos ingredientes. Não, é muito caro, não serve para mim, não quero utilizar. Mas é como eu falei, esse proprietário da Tina é um cara da cabeça aberta, apesar da dúvida que ele ficou, ele concordou. Ele concordou e a gente agendou para fazer um teste, né? Fez a compra dos ingredientes de acordo com o orientado e a gente foi fazer o teste. A gente ficou lá um bom tempo fazendo teste, a gente fez testes aí, né, bem seguros, né? Teste, inclusive, é outra coisa que eu gostaria de falar com vocês. Teste, não dá para ser feito um teste num dia e pronto, acabou, resolveu o problema. E é isso mesmo, não é assim que funciona, né? Teste a gente precisa de ter uma certeza. A gente faz testes em pequenas escalas, a gente vai aumentando, depois coloca na escala industrial, repete, faz repetibilidade desse teste. Se os resultados tem uma frequência dentro do parâmetro que a gente entende ser o adequado, aí sim você coloca em prática e passa a fazer uso. E foi o que a gente fez nesse caso. Né? A gente fez teste em pequena escala, teste pequeno mesmo. Eu estou falando de teste de 200, 300 litros que a gente fez inicialmente. E depois a gente passou para queijomate. Aí a gente passou a fazer teste de 6 mil litros dia. Né? 6 mil litros. Esse cliente também era nessa faixa de 30 mil também. Então fazia ali 5, 6 queijomates todos os dias. E qual foi o resultado? O resultado foi muito impactante nesse período. Né? A gente inclusive tentou fazer os dois processos ao mesmo tempo. Ele fazia uma queijomate com o processo normal dele, praticamente metade da produção, depois que chegamos no teste industrial, metade da produção era o procedimento normal, filagem no dia seguinte, e a outra metade a gente fazia com o coagulante indicado e com o fermento de inoculação direta. O que a gente obteve de resultado? Impressionantes resultados, viu, pessoal? Nesse caso aí, ele tinha uma média, né, um rendimento médio de litros por quilo de 9,8 litros por quilo. Isso calculado no mesmo leite, né, que a gente estava fazendo metade, 9,8. E o resultado com o teste, do jeito que a gente propôs para ele, o resultado foi de 9,2 na época. Né? Tomando todos os cuidados, né? A gente sempre procurou entender a qualidade do leite. Ele tinha um leite de boa qualidade, né? Era um leite que era aceitável. Poderia, né, melhorar um pouco, mas ainda era um leite que estava bem dentro da realidade. E agora a diferença de 9,8 para 9,2, pessoal, isso é muita coisa. Nós estamos falando de 600 ml de leite que você gastaria a mais para produzir 1 quilo de mussarela. É muita diferença. E olha que eu estou falando de um case aqui, não extremo, hein? A gente já pegou situações mais extremas, né? A gente já teve aí situações aí com alguns clientes aí
muito mais extremo, do cara sair lá de 11, 12 e vir para 9, 9,5. E isso aí é fenomenal, né? Fenomenal mesmo. Mas, nesse caso, saiu de 9,8 para 9,2, 0,6 ml, né? 600 ml de leite para cada quilo de queijo mussarela. E aí que chega ao final que eu queria contar, né? Eu estou falando da diferença dos ingredientes, mas o final é o mais interessante. Normalmente, né, quando a gente chega num resultado desse, aí o cliente fala assim, não, então eu vou acabar aqui com os ingredientes que eu tenho e vou comprar do novo. Aí esse proprietário, ele é um cara cabeça aberta, ele chegou para mim e falou assim, ó, eu vou parar de usar os ingredientes que estão aqui, né, que já estão aqui no meu estoque aqui, e nós já vamos usar o outro já. Na hora a gente fica assim, né? Realmente vai perder o ingrediente. Ele falou assim, ó, eu não sei se eu vou perder, mas eu não vou perder mais queijo do que eu já perdi. Se eu conseguir vender ele, se o fornecedor pegar de volta, trocar para mim, vai ser lucro. Mas eu não vou utilizar não vou continuar utilizando esse ingrediente, né? Cara, isso me surpreendeu, porque a maioria não quer isso, mesmo sabendo que tem prejuízo. Ele fala, mas eu já comprei, eu já paguei, então não vai dar. E esse cara, ele começou a fazer uns cálculos na minha frente assim e falou assim para mim, ó, se eu continuar usando, meu prejuízo vai ser X por mês. Então não vale a pena utilizar esse ingrediente. E ele tinha um estoque considerável dos ingredientes que a gente propôs de alterar. Aí eu perguntei para ele, mas o que você vai fazer com os ingredientes que estão aqui? E aí ele falou, vou procurar o fornecedor. Se o fornecedor quiser pegar de volta, vou devolver para ele, né? Então, assim, me surpreendeu muito. Esse case foi interessantíssimo, porque apesar de mostrar a diferença enorme que existia, né, esse proprietário de laticínio, ele entendeu a diferença. E ele só falou assim, não vou ter mais prejuízo. Se eu continuar utilizando eles, é prejuízo. Então, não serve para mim. Muito interessante, né? E ele estava coberto de razão, né? De que adianta usar um ingrediente que está te trazendo prejuízo, está te trazendo um rendimento inferior àquele que você pode atingir, né? Esse ingrediente acaba sendo prejuízo, né? Aquela relação que a gente sempre fala, custo-benefício. Não observa só o custo. Observa o custo-benefício, né? Inicialmente ele me questionou o custo, mas ele acreditou. Quando eu falei para ele, não, é certeza que você vai ter um rendimento diferenciado, vai melhorar. Aí ele até me perguntou quanto. Eu falei, não dá para precisar, né? São situações, pessoal, que isso não tem como precisar. Você precisa fazer na prática. Então quem te engana falando assim, não, o meu coagulante, se você usar, eu te garanto um rendimento X. Ainda mais rendimento fixo, né? Vai melhorar. Quanto a gente tem que fazer e apurar. Controle. Se você tem controle, você consegue ver isso. Essa foi uma vantagem também, né? Eles tinham um controle muito apurado do processo e era um queijo só fazia mussarela. Então tinha uma facilidade muito grande para a gente apurar. Então, outro case de sucesso que transformou o laticínio, né? A gente está falando aí de uma indústria de aproximadamente 30 mil litros de leite dia. Eu não cheguei a fazer esse cálculo, mas é interessante. A diferença é muito grande, né? Eu quero até fazer aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer um cálculo aqui, só para a gente ter uma ideia aqui. A gente sair de 30 mil, 9,8, a gente tem 3.061 quilos de queijo, né? E 30 mil a 9,2... são exatamente 100 quilos de queijo a mais. Só é dinheiro demais, né? Se a gente colocar aí o valor do quilo médio, né? R$25, né? Aproximadamente, né? Dá para a gente entender o quanto isso fez diferença para a empresa, né? É claro que teve um custo a mais com os ingredientes de boa qualidade, mas diluiu aí com certeza e foi muito satisfatório, né? Bom, e um terceiro case que eu queria citar para vocês aqui. Quem quiser citar alguma situação aí que aconteceu com vocês, fique à vontade, viu, pessoal? Pode colocar no chat aí que a gente vai ler, vai discutir aqui, vamos conversar aí muito sobre isso.
Mas um terceiro case também tem relação com o queijo mussarela. E não é à toa, né, pessoal? O queijo mussarela é o queijo mais produzido no Brasil, então a gente tem queijo de mussarela para comentar com vocês aqui a noite inteira. Mas esse me chamou a atenção também, né? Porque, na verdade, era um cliente que tinha um processo até muito bem controlado, né? Só que a reclamação dele não era até de rendimento, apesar de que o rendimento dele não era interessante, poderia melhorar. Mas ele nos fez um contato e a reclamação dele era de despadronização da mussarela. Ele reclamava que os clientes dele tinham mussarela que um dia fatiava, outro dia não fatiava, a mussarela um dia estava mole, no outro dia ela estava quebradiça. Cara, ele me relatou tantos problemas que eu falei assim, nossa, tá tudo errado, né? O processo dele tá todo errado. E quando a gente entrou para dentro da fábrica, para entender o processo, não é isso que a gente observava, né? O processo era até bem estruturado, uma fábrica com boas condições de processo de fabricação, né? E o que aconteceu? Esse cliente, ele tinha uma falha que eu entendia que era a pior situação que poderia acontecer. Justamente a questão de fermentação do dia seguinte. Ele tinha até um rendimento até razoável, né? Digamos razoável. Mas essa fermentação do dia seguinte para ele era o motivo de todos os problemas dele. O que acontecia? A fábrica, ela tinha umas variações muito grandes, né? Isso foi até no estado de São Paulo, esse cliente foi no estado de São Paulo, não foi em Minas não, esses outros dois foram em Minas. Mas ele tinha uma variação de temperatura muito grande, né? E não porque era verão ou inverno, dentro da estação do ano mesmo, ele tinha variações muito grandes pela localização da fábrica. Então à noite dava uma resfriada tremenda, né? E isso fazia com que ele tivesse muitas variações. Teve dia dele deixar a massa fermentando 2, 3 dias para depois filar. O relato deles. Então, foi uma situação muito ruim, trouxe muita dificuldade para esse cliente. E a gente, como o processo dele era bem controlado, eu falei com ele, a sugestão que eu tenho para você é da gente alterar, né, esse método de fabricação. Aí ele já começou a criar caso e tentar justificar que ele tinha que fazer assim, porque já testou, já fez outras vezes, não funcionou, e que tinha que ter outra solução e tal. A gente enfrenta muito isso, né? Do cliente tentar justificar ao invés de buscar a solução. Ele vai justificar o erro, né? A gente conversou sobre isso na live, né? O Wilson até foi bem claro com o que acontece, né? Quando o pessoal faz assim. Mas aí ele, no final, acabou aceitando. A gente ia alterar o processo, a gente começou a fazer o uso de fermento, inoculação direta, né, para filagem no mesmo dia. O pessoal, muito bom de trabalhar, o pessoal da área de processo, o queijeiro, os auxiliares, pessoal, gente boa demais. Então foi tranquilo de fazer essa mudança. O pessoal já gostou muito, já falou, não, deu muita diferença aqui e tal. E a gente fez testes, igual eu falei com vocês, fez um pequeno teste, depois a gente começou a fazer na Queijão Mate. E era um pessoal que trabalha aí com em torno de uns 15 mil litros de leite dia na época. E começou a dar resultado. Bom, ele concordou, fez a alteração do processo, ele tinha ingredientes de boa qualidade, leite de boa qualidade e começou a funcionar. Eu entrava em contato com ele, depois de uma semana eu entrei em contato com ele, como tá? Ele, não, o pessoal tá gostando da mussarela, tá dando certo. Mas aí, com umas 3 semanas, ele me ligou de volta. Aí eu imaginei, né? Deu problema. Né, que ele não tinha me ligado antes. Eu falei, deu problema, vamos ver o que é. Ele me ligou e falou, não, eu tô com um problema aqui que eu não sei como resolver. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, eu preciso de mais leite para produzir mais queijo e não tem, aqui não tem como comprar porque a região aqui tem empresa grande demais, não consigo comprar mais leite. O que era relato? Que a mussarela, como ela começou a ficar mais padrão, e era um laticínio muito tradicional na região, então o pessoal começou a comprar a mussarela e se sentir mais seguro, e começou a fazer pedido direto com ele. Ele chegou ao ponto de ter que recusar pedidos, porque ele não tinha como entregar. Né? E ele não tinha como ampliar, ele mesmo até hoje sofre com essa situação,
porque ele tem um produto que é muito bem aceito no mercado, mas ele está numa região muito difícil a bacia leiteira da região, então ele não consegue competir com as grandes empresas da região, né, na compra do leite. Mas no produto, o produto dele é excelente, né? E assim, eu fiquei muito satisfeito com esse caso, né? E é um caso de sucesso, mostrando que uma etapa do processo, pessoal, está fazendo toda a diferença. E olha que a gente nem falou de rendimento, que melhorou também. Teve uma melhora significativa de rendimento, né? Então, assim, mas a preocupação do cara era a qualidade, porque o produto dele variava muito. Um dia fatiava, outro dia não fatiava, um dia estava seco, o outro dia estava muito mole. E a mussarela passou a ter padrão. Isso é uma das situações que a gente entende, né? Quando você fila no mesmo dia, você tem mais controle, você sabe o que está acontecendo na massa, né? Ao passo que deixar para o dia seguinte, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Amanhã pode chegar no ponto na hora que você quer, ou ela pode demorar, ou outro tipo de bactéria pode ter fermentado. Então, é mais difícil. Então, são três cases aí que eu gostaria de falar para vocês e que trazem assim, resultados muito interessantes para quem quer um laticínio lucrativo, não é verdade? O pessoal chegou a colocar aqui algumas dúvidas aqui, deixa eu ver se a gente consegue aqui conversar. O Juliano está perguntando aqui, você tem alguma experiência com fosfolipase em mussarela? Juliano, o que acontece? Fosfolipase em mussarela funciona e não funciona, né? Eu te falo que assim, eu já tive casos em algumas situações da gente testar, da gente ter resultado até interessante, mas não foi de acordo com o que o vendedor queria impor, né? Porque a venda, ela é feita assim, ó, não, a fosfolipase você vai diminuir o teor de gordura da mussarela e vai ter o mesmo rendimento. Não foi bem assim que aconteceu. Nos testes que a gente fez aí, a gente não teve bem essa proporção não. E alguns até exageram, né? Chega a falar assim, não, você pode diminuir aí e deixar essa mussarela com 2,5 de gordura que vai ficar bom. Não foi o que aconteceu. Mas teve resultado interessante. O próprio produto, a característica do produto ficou muito interessante, né? Então, assim, a gente viu que dá para usar, mas tem algumas situações que, inclusive, nem vale a pena, né? Então, tem que ser feito teste, sabe, Juliano? Isso aí tem que ser prático, né? Não existe um teste padrão que vai te dar um resultado e você pode cravar que o seu vai ser igual. Não vai, né? Tem que fazer teste, mas vale a pena testar, porque teve situações que foram satisfatórias. A Natânia está me perguntando aqui, ó, tem uma dúvida, com 5 dias a mussarela está parecendo um requeijão barra. Sabe me dizer se o fermento congelado pode desencadear a proteose acelerada do mesmo? Natânia, o que acontece? O fermento congelado realmente é um fermento mais rápido, né? Isso é lógico, né? A condição com que a bactéria fica na condição congelada é uma coisa, liofilizada é outra, né? Então, assim, no congelado, você favoreceu a temperatura, ele desenvolve mais rápido. Só que, com sinceridade, não acredito que seja esse o problema que você tem aí da mussarela estar nessa condição, né? Há de se avaliar, porque o fermento, o que acontece? O fermento da mussarela, a gente tem a importância dele no momento da fermentação, principalmente. E depois produzindo um pouco de sabor no queijo e tal. Mas na fermentação, ele é importante ser rápido. Então não tem problema de usar fermento congelado e ele ser motivo de problema no produto final. Muito pelo contrário, até ajuda muito. A fermentação rápida, né? Eu sempre falo aqui, ela traz benefícios enormes para a nossa produção de queijo mussarela. Mas o que pode estar acontecendo? Né? Não sei se é o caso de vocês, mas o fermento ele precisa de ter uma paralisar. Chega no momento ali, fermentou, a gente precisa fazer a filagem e paralisar esse processo. Uma das coisas mais interessantes que a gente tem para fazer, Nathan, é resfriar. Logo após a moldagem da mussarela, fazer um resfriamento imediato, né? E tem muita gente que erra nisso, pessoal. A gente tem muito conteúdo no YouTube sobre essa situação, que a gente fala exclusivamente sobre resfriamento de mussarela. Assiste lá. Então, assim, até acredito, Nathan, que pode estar relacionado com isso.
né, esse resfriamento ele deve ser bem rápido para que a gente iniba, né, esse desenvolvimento do fermento. Porque ele vai ter uma paralisação pela temperatura de filagem, logicamente, mas ali parte do fermento ainda vai ter, né, ação ainda e a gente precisa de parar. Isso é um dos itens, mas pode ter outros itens também que está influenciando, né? O coagulante, né? A gente tem uma função muito importante dele e logo para coalhar o leite, mas logo depois ele é o primeiro, a proteólise primária que acontece no queijo, ou seja, ele inicia a proteólise no queijo, né? Então se esse residual de coagulante ali na sua mussarela ele é um pouco mais elevado, pode te gerar também essa situação. E é uma situação muito crítica, né? Porque com 5 dias a mussarela está nessa condição, bem acelerada. E, por último, um detalhe que você pode tentar fazer é tentar colocar o fermento congelado, mas no final do enchimento, não deixar que ele seja colocado muito no início, né? Se a sua fermentação estiver muito rápida, né? Então, coloca mais no final do enchimento, né, quando tiver ali mais da metade do tanque ou da queijomate, para que ele tenha menos tempo de atuação e cause menos problema para você. Mas pode ser uma dessas situações aí que está acontecendo. A gente tem mais uma pergunta aqui, Valdinei está perguntando aqui, ó, quando você falou de fermento repicado, você falou do soro fermento ou de outro? Meu nome é Constantino do Sul de Minas. Ô Constantino, o que acontece? Esse fermento repicado que eu falei, na verdade, não é soro fermento. Mas se aplica quase que igual, né? Só que o soro fermento ainda é pior um pouco, né? Esse fermento repicado que eu estou falando é quando o pessoal prepara uma cultura mesmo. Eles pegam até, hoje normalmente pega até um fermento liofilizado, um pacote, coloca no leite, né, numa determinada quantidade de leite, normalmente faz numa cuba, né, de 50, 30 litros, e ali ele faz o tratamento do leite, tratamento interno do leite, coloca esse fermento, deixa coagular, ao que deu ali na faixa de 80, 85 graus de Dornier, leva para a câmara fria. E no outro dia ele pega parte desse fermento e coloca mais leite, e assim sucessivamente. E normalmente sabe quando que ele para, o Constantino? Ele para quando o fermento realmente não funciona mais, aí compra outro pacote e faz de novo. Então assim, tudo errado, isso traz um prejuízo enorme, né? Inicialmente o pessoal até acha que é lucro, né? Porque ele compra um pacote de fermento e usa, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, sei lá. Essa empresa que eu citei aí, o pessoal chegava a usar até em torno de 2 meses um pacote de fermento, né? Não é ideal, né? Traz muito problema. E o soro fermento também é um problema da mesma forma, né? E o soro fermento ainda tem uma dificuldade maior, né? Que no soro a gente tem um desenvolvimento aí muito facilitado de alguns grupos de bactérias que vão ser muito prejudiciais para a produção de mussarela, né? Então, recomendo seriamente evitar esse tipo de uso de processo de fermentação, que traz mais prejuízo que benefício, isso eu te garanto. Uma vez que você usa um fermento de boa qualidade, inoculação direta, o resultado é tremendo quando a gente tem esse tipo de fermento. E o Constantino ainda está perguntando aqui, ó, uso 2 coagulantes no meu laticínio. E qual coagulante indicado para mussarela? O que acontece, Valdinei? Coagulante hoje em dia, né, a gente tem um coagulante, a gente sempre fala aqui nas nossas lives aqui, coagulante muito interessante, serve para praticamente todos os tipos de queijo, que é 100% quimosina, né? Mas vai uma dica, viu, Constantino? Vários coagulantes hoje colocam lá no rótulo 100% quimosina, né? Infelizmente a gente não tem condições de avaliar, né, analiticamente no laticínio se está 100% quimosina ou não. Mas normalmente às vezes é 100% quimosina, mas é uma quimosina de baixa qualidade, né, que vai trazer prejuízo, porque ela vai quebrar a proteína em outros pontos, né? Então isso diminui rendimento, aumenta problemas com proteose, então é uma situação difícil. Mas a gente tem quimosinas de muito boa qualidade no mercado e que trazem resultados satisfatórios, isso aí é certo. 2 coagulantes para você, se você tem queijos aí dos queijos tradicionais, ô Constantino, não te recomendo. Faça uso de um só, o controle é melhor,
né? E não tem dessa de, o fornecedor indica 30 ml para cada 1.000 litros de leite, eu vou usar 20 porque eu sei que vai funcionar. E vai mesmo, vai funcionar. Coalhar vai. Agora, se o queijo vai sair com rendimento adequado, se vai sair com as características adequadas, é outra história, né? Então, usa a recomendação do fornecedor, né, como base para suas observações, que elas são muito importantes, né? A recomendação do fornecedor é o indicado. Mas, como indicação para você, coagulante 100% quimosina, você vai ficar totalmente satisfeito aí com o resultado, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só, né? Foi muito interessante aqui a participação de vocês, gostei demais, né? Quero agradecer a todos vocês que participaram e dizer para vocês que a semana que vem a gente tem live todos os dias da semana. De segunda a sexta-feira tem live aqui a partir das 19 horas, né? Não deixa de participar, a gente está aqui para ajudar mesmo. Tem as dúvidas? Pode colocar as dúvidas aqui que a gente quer contribuir um pouquinho com o conhecimento de vocês, tá bom? Pessoal, então até a semana que vem. Tchau, tchau. Muito obrigado.